Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Eu peço desculpas a todos, mas eu tive problemas técnicos aqui. Nós vamos começar a fazer a leitura do Srimad Bhagavatam o mais brevemente possível. Então vamos começar pela canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos sempre que fôssemos fazer a leitura ou do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam. Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihare Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihare Jaya Gopitara Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodhanandana Bhagajana Ranjana Yashodhanandana Bhagajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihare. Então vamos fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, o canto, é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo 4, que é intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. E o verso é o verso número 32. Né? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Triloka Guruna Sangishtasha Vayonina Madharyashramam Asakyam Harinite Samadhina Evam Triloka Guruna Sandista Shabda Yoninam Badaryashraman Asadyan Haringe Samadhina. Então, tradução palavra por palavra. Evan, assim, Triloka, 3 mundos, Guruna, pelo mestre espiritual, Sandhistaha, sendo ensinado perfeitamente, Shabda Yonina, por aquele que é a fonte de todo conhecimento védico, Badarya Ashrama, no local de peregrinação de Badarya Kashrama, Asadya, chegando, Harim, ao Senhor, Ide, satisfeito, Samadhina, pelo transe. Tradução. Shukadeva Goswami informou ao rei que Uddhava, ao ser assim instruído pela Suprema Personalidade de Deus, que é a fonte de todo conhecimento védico
E o mestre espiritual dos três mundos chegou ao local de peregrinação de Badari Kashrama e ali se absorveu em transe para satisfazer ao Senhor. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Senhor Sri Krishna é realmente o mestre espiritual dos três mundos e ele é a fonte original de todo conhecimento védico. É muito difícil, entretanto, entender o seu aspecto pessoal da verdade absoluta. Mesmo que se recorra aos Vedas. Suas instruções pessoais, as instruções pessoais de Krishna, são necessárias para que se possa compreender a personalidade de Deus como a suprema verdade absoluta. A Bhagavad Gita é, em essência, a evidência desse conhecimento transcendental. Não se pode conhecer o Senhor Supremo a menos que seja favorecido pelo próprio Senhor. O Senhor Krishna mostrou essa misericórdia específica para Arjuna e Uddhava enquanto esteve no mundo material. Indubitavelmente, o Bhagavad Gita foi falado pelo Senhor no campo de batalha de Kurukshetra só para encorajar a Arjuna a lutar e, não obstante, para completar o conhecimento transcendental do Bhagavad Gita, o Senhor instruiu Uddhava. O Senhor quis que Uddhava cumprisse sua missão e disseminasse o conhecimento. Ou seja, aqui fica claro que Krishna outorga para Uddhava o papel de mestre espiritual, né? Mas assim, Vidura, quando ele se aproxima de Uddhava, Uddhava, por uma questão de etiqueta, né? Ele não aceita Vidura como discípulo. E aí ele aponta Maitreya, né? Então aí Vidura vai buscar em Maitreya essa figura do mestre espiritual. As pessoas que são apegadas às palavras dos Vedas devem também entender por esse verso que o Senhor é a fonte de todo conhecimento védico. Isso Krishna ele fala em vários momentos, né? Na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, em vários momentos é apontado que ele é a origem de todo conhecimento. Alguém que não consiga entender a suprema personalidade de Deus ao ler as páginas dos Vedas pode refugiar-se em um dos devotos do Senhor, tais como Uddhava, a fim de avançar mais no conhecimento sobre a suprema personalidade de Deus. O Brahma Samhita diz que é muito difícil entender a suprema personalidade de Deus mediante os Vedas, mas ele é facilmente entendido por intermédio de um devoto puro como Uddhava, mostrando misericórdia pelos grandes sábios que viviam em Badarikashrama. Badarikashrama, o Senhor autorizou Uddhava a falar em seu nome. A menos que se tenha essa autorização, não se pode entender ou pregar o serviço devocional ao Senhor. Enquanto esteve presente nesta terra, o Senhor executou muitas atividades incomuns, viajando inclusive pelo espaço para trazer a Parijata do céu para a terra e recuperar o filho de seu mestre, Sandipani Muni, das regiões da morte.
Certamente Uddhava foi informado das condições de vida em outros planetas e todos os sábios ficaram ansiosos por saber acerca delas, assim como ficamos ansiosos por saber acerca dos planetas no espaço. Uddhava foi particularmente incumbido de levar uma mensagem a Badarika Shrama, não somente para os sábios daquele local de peregrinação, mas também para as deidades Nara e Narayana. Essa mensagem era certamente mais confidencial do que o conhecimento descrito nas páginas dos Vedas. O Senhor é, indubitavelmente, a fonte de todo o conhecimento, e as mensagens enviadas através de Uddhava para Nara e Narayana e outros sábios faziam parte também do conhecimento védico, só que eram mais confidenciais e só poderiam ter sido enviadas ou entendidas através de um devoto puro como Uddhava. Uma vez que esse conhecimento confidencial só era conhecido do Senhor e de Uddhava, é dito que Uddhava era o próprio Senhor. Assim como Uddhava, toda entidade viva pode se tornar um mensageiro confidencial no mesmo nível do Senhor, contanto que ele se torne confidencial por intermédio do serviço devocional amoroso. Este conhecimento confidencial só é confiado, como se afirma no Bhagavad Gita, a devotos puros como Uddhava e Arjuna, e tem-se que aprender o mistério através deles, e não de outra maneira. Não se pode entender o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam sem a ajuda desses devotos confidenciais do Senhor. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, esta mensagem confidencial devia estar relacionada ao mistério da sua partida, da aniquilação da sua dinastia após o fim do seu aparecimento no mundo mortal durante 100 anos. Todos deviam estar muito ansiosos por conhecer o mistério da aniquilação da dinastia Yadu, e esta mensagem deve ter sido explicada pelo Senhor a Uddhava e enviada a Badarikshama para a informação de Nara, Narayana e outros devotos puros do Senhor. Om Gyana Timirandasya Gyanam Janachalakaya Chakshuru Militam Janata Asmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Yana Bhutale Swayam Rupa Hakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jokatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Tapcha Kanchana Gorangi Radhe Vrinda Vanishvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Purushatraya Swamini Tenamine Namaste Gora Vrindavana Charadina Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prarega Taha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tenamine Namaste Sarasvati Devi Goravani Pratyarine Nirvishesha Shunya Avadi Pashachade Shatarine Vanchakal Patarobhya Chakri Pasindube Vacha Patitanam Pavanibhyu Vaishnavebhyu Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasa de Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shukadeva Goswami informou ao rei que Uddhava, ao ser assim instruído pela Suprema Personalidade de Deus, que é a fonte de todo conhecimento védico e o mestre espiritual dos três mundos,
chegou ao local de peregrinação de Badari Kashrama e ali se absorveu em transe para satisfazer o Senhor. Então, vamos nos ater principalmente aqui ao comentário de Srila Prabhupada, né? Então, Srila Prabhupada ele está explicando aqui alguns conceitos, né? Alguns conceitos. O primeiro conceito é que Krishna ele é a origem de todo conhecimento, né? Ele é a origem de todo conhecimento. Ele é a origem de tudo, né? Ele é dele que é dele que emana todas as coisas, toda a criação, todas as coisas, né? Isso Krishna ele deixa isso evidenciado na Bhagavad Gita, lá no 10º capítulo, né? O 10º capítulo ele é um capítulo muito importante, né? Na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita são 3 sessões, né? Grandes sessões, né? Os 6 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6, Krishna ele vai tratar principalmente de karma, né? De karma yoga, da ação, né? Vai falar sobre o dharma, o dever ocupacional ali, o swadharma, etc, né? Os 6 últimos, os 6 últimos, né? Que é do 13 até o 18, ele vai tratar sobre Jnana, que é sobre o conhecimento transcendental, né? Vai tratar principalmente sobre a parte de Jnana. Mas o recheio é como se fosse um bolo, né? Que você tem essas duas partes, mas o recheio da Bhagavad Gita, Krishna ele vai tratar principalmente sobre Bhakti, né? Ele vai tratar sobre Bhakti Yoga, né? E é interessante que tanto nos 6 primeiros capítulos quanto nos últimos 6 capítulos, e aí evidentemente nos capítulos do meio ele vai tratar sobre isso, apesar dos 6 primeiros capítulos Krishna falar sobre karma, e nos 6 últimos capítulos ele falar sobre Jnana, as conclusões de Krishna sempre vão para Bhakti. Então no próprio Bhagavad Gita, Krishna ele demonstra a proeminência de Bhakti, né? E a proeminência da sua pessoa, né? Inclusive Srila Prabhupada ele vai falar sobre isso aqui, né? Ele fala aqui no seu comentário que compreender que Deus é uma pessoa, isso é difícil, né? Você entender que Deus é uma energia, que existe um Deus, que ele se manifesta aqui, que ele fez toda essa criação, que é o que é mais comum da maior parte das religiões, né? Até mesmo assim, os impersonalistas que compreendem que Deus é uma energia impessoal. Isso aí é fácil. Você entender que existe um Deus, que é uma consciência, isso é fácil. Isso é muito fácil. Isso é o começo da caminhada espiritual, né? Mas você compreender, ou seja, compreender no sentido de internalizar, no sentido de internamente ter essa convicção, ou seja, usando aquela outra palavra, realizar que Deus é uma pessoa, isso aí não é fácil. E isso depende da misericórdia de Krishna, isso somente com a vontade de Krishna, né? Então, voltando à questão de que Krishna ele é a origem de tudo, isso aí fica evidenciado ali no capítulo 10, né, que faz parte desses 6 capítulos que vão tratar sobre Bhakti, né? Krishna ele fala isso no verso 8, né? No verso 8, Krishna vai falar assim: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanteman Buddha bhava samvitaha. Então, ele vai falar assim: eu sou a fonte, Krishna está dizendo, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Ele é a origem de tudo. Tudo emana de mim.
inclusive o próprio conhecimento. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então, Krishna, ele nesse verso aqui, do capítulo 10, verso 8, ele está estabelecendo que, primeiro, ele é a origem de tudo, ele é a origem de todos os mundos materiais e espirituais e de todo o conhecimento védico, inclusive o próprio Krishna, ele vai falar que dos Vedas ele é o Rig Veda, né? Ele fala que ele é o próprio Veda, né? No outro capítulo. Aqui ele está estabelecendo também que as pessoas, que tudo emana dele, ele é a origem de tudo, que tudo emana dele, e os sábios, as pessoas que conhecem isso perfeitamente, né? É chamado Buda, né? Os sábios, né? Os videntes da verdade, que sabem, eles prestam adoração a Krishna, né? Então, aqui Krishna, ele deixa bem claro isso, né? Agora, no comentário de Srila Prabhupada explica que esse conhecimento acerca de Krishna, né, ele é um conhecimento que ele é confidencial. Ele é gurria, né? Então, assim, Krishna sendo uma pessoa, ele vai escolher para quem que ele vai dar esse conhecimento. Não é que, na verdade, assim, não é que Krishna escolhe para quem ele quer dar esse conhecimento. Na verdade, as pessoas, elas precisam ter o que se chama de ela precisa ter a qualificação para isso, né? Então, eu vou contar uma história pessoal, né? Eu vou fazer um resumo aqui. Às vezes eu conto essa história, alguns devotos aqui já ouviram isso, né? Eu, antes de ser Hare Krishna, eu fazia parte de uma outra corrente filosófica indiana também, que é a Self-Realization Fellowship do Paramahansa Yogananda. E uma vez eu quis estudar a Bhagavad Gita. E aí eu já tinha muitos anos, já tinha lido muito, eu fui espírita há muitos anos, e aí eu pegava o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, inclusive exatamente esse Bhagavad Gita aqui, né? Isso há 26 anos atrás, né? E aí eu começava a ler o Bhagavad Gita e apesar, na época, de eu me achar muito inteligente, muito culto, etc., eu não entendia uma palavra, eu não estava conseguindo entender. As palavras eu estava entendendo, mas eu não estava entendendo o sentido da Bhagavad Gita. Eu não estava conseguindo compreender as palavras de Krishna. Eu não estava conseguindo compreender os comentários de Srila Prabhupada. Eu não estava conseguindo compreender essas coisas, né? E aí, como eu não estava conseguindo compreender, eu deixei a Bhagavad Gita um pouco de lado, né? Eu deixei a Bhagavad Gita um pouco de lado e seguiu a vida. Um dia eu encontrei um devoto, o nome dele é Pundarika. E o Pundarika, eu vi o Pundarika com um saquinho na mão e eu olhei o Pundarika e falei assim: o que é esse saquinho aí que você está carregando na mão? Você está com a mão machucada? E aí ele falou assim: não, estou aqui cantando japa, estou meditando. Aí eu: você está fazendo prática de cantar mantra. Aí ele falou assim: e qual mantra que você está cantando? Aí ele falou assim: é uma mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí eu olhei para ele e falei assim: é mesmo? E para que serve esse mantra aí? E a pergunta era porque
Lá de onde eu fazia parte, a gente recebia alguns mantras e cada mantra era para uma coisa específica, né? Eu não tinha conhecimento nenhum sobre Mahamantra Hare Krishna. E aí ele falou assim: ah, esse mantra faz muitas coisas. Uma delas é que ele aumenta a inteligência. E aí na hora que ele falou assim, aumenta a inteligência, a minha mente fez assim, uau, eu quero isso daí. Eu posso fazer isso também? Ele, claro, pode. Aí ele me deu uma japa. E eu comecei a cantar o Mahamantra Hare Krishna em casa. No primeiro dia eu cantei uma volta, no segundo dia eu cantei 2 voltas, no terceiro dia eu cantei 3 voltas. Ao final de 2 semanas eu estava cantando 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna na japa. E aí eu falei com ele, olha, tô cantando Mahamantra Hare Krishna e tudo mais. E ele falou assim, e o que você está sentindo? Eu falei assim, olha, por enquanto não muita coisa, mas eu percebo que a minha mente está mais estável e tudo. E aí eu fui praticando, frequentando os programas. 2 meses depois eu lembrei do Bhagavad Gita e aí eu fui ler a Bhagavad Gita. E aí foi espantoso. Por quê? Porque quando eu fui ler a Bhagavad Gita, eu comecei a compreender o que Krishna dizia aqui e o que Prabhupada estava falando nos seus comentários. Isso é o mais importante. Compreender aquilo que Srila Prabhupada estava falando nos seus comentários. Então, essa minha experiência pessoal, e isso é uma firme convicção, isso eu estou totalmente convencido disso, é que a compreensão sobre Krishna, ela depende da gente estar intimamente conectado a Krishna. Não vamos conseguir compreender a Krishna se a gente não estiver conectado com ele. Não. A gente vai ver, é só a gente olhar à nossa volta, né? A quantidade de pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, né? Algum tipo de espiritualidade, mas quando você fala para elas sobre Krishna, elas não conseguem atingir. Não conseguem atingir. Né? E isso Krishna vai explicar nos versos seguintes desse primeiro verso que eu li, né? Que é o Aham Sarvasya Prabhavo, né? No verso seguinte, Krishna ele vai, no 10º capítulo, no verso 9, ele vai falar outro verso e que trata sobre os devotos dele, né? Ele vai falar assim, ó, Matita Mad Gata Prana Bodhayanta Parasparan Katayantas Chaman Nitya Tushanti Charamanti Cha. Então, Krishna ele fala, os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Então, assim, o pensamento do devoto, ele está em Krishna. Suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então, Krishna aqui, ele está estabelecendo quem é a pessoa que é qualificada para compreender ele, para entender quem ele é, né? Quem são essas pessoas? É o devoto que tem a sua mente voltada para Krishna, que pensa em Krishna, que tem a sua mente plenamente devotada a Krishna, né? E aí Krishna fala, e eles obtêm grande satisfação. Então, nesse processo de se voltar a Krishna, do serviço devocional, você não só obtém o conhecimento, mas você obtém grande satisfação. E aí ele fala, sempre iluminando uns aos outros, porque há as trocas amorosas entre os devotos, né? E aí os devotos, eles acabam iluminando uns aos outros, né? Mas no verso 10, e aí esse é que é o verso
central com relação ao comentário que Srila Prabhupada faz desse verso aqui do Srimad Bhagavatam. No verso 10 do capítulo 10 da Bhagavad Gita, Krishna fala: Tesham satata yuktanam bhajantam priti purvakam dadami buddhi yogantam yanamanu upayanti te. O que Krishna fala aqui? Aqui é a própria revelação. Aqueles que estão, ou seja, para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então Krishna, ele está explicando, na verdade, que a compreensão acerca dele é diretamente proporcional ao nível de rendição que a gente tem para com ele. Então, à medida que a gente vai compreendendo, se rendendo a ele, aceitando as palavras dele, né, a gente vai gradativamente compreendendo a Krishna. Ok? Exatamente, Sundarang. Para compreender sobre Krishna depende de estar conectado a Krishna. Exatamente, Sundarang. Se não estiver conectado a Krishna, né, a própria palavra de Krishna está dizendo aqui que ele dá o conhecimento pelo qual as pessoas podem compreender a ele. Né? Agora, como é que é esse processo de se aproximar de Krishna para ter acesso a esse conhecimento? Né? Como é que a gente faz isso? Né? Aí Krishna, ele na Bhagavad Gita, na própria Bhagavad Gita, ele vai falar sobre isso. Né? É no capítulo 4. Né? O capítulo 4 é o conhecimento transcendental. Né? No capítulo 4, e num verso que é muito famoso, um verso muito importante, que é o verso Tadividi pari pratena pari prasnena sevaya upadekshanti tegyanangyanina statua darshinaha. O que esse verso fala? É Krishna falando para Arjuna: tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual, fazendo-lhe perguntas com submissão, e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. Então, esse é um verso muito importante, porque ele estabelece de que forma que a gente pode obter o conhecimento. Né? A primeira coisa que a gente precisa compreender, né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender sobre compreender Krishna, é que no processo de compreensão acerca de Krishna ou de ir para Krishna, não existe espaço para autodidatismo. Não existe espaço para autodidatismo. As pessoas não podem pegar os textos védicos, lerem os textos védicos, né, e tentar interpretar. Por quê? Porque para compreender este conhecimento, que é Shabda Pramana, que é o conhecimento revelado por Krishna, é necessário ter desenvolvido o que Krishna define como Buddhi. Né? Buddhi pode ser traduzido como inteligência. Mas assim, tem um irmão espiritual de Srila Prabhupada, que é o Dr. Kapoor, e ele usou uma terminologia que é perfeita. Ele chama esse Buddhi, e Krishna vai falar sobre isso em vários momentos na Bhagavad Gita, é chamado de inteligência intuitiva. O que é inteligência intuitiva? Ela é diferente da inteligência cognitiva ou inteligência normal, né?
a inteligência racional, né? O que a maior parte das pessoas, as almas espirituais que estão condicionadas nesse mundo tem, é o que se chama de inteligência racional. É aquela inteligência que faz o discernimento, que faz a especulação, etc. Mas Budi, que é essa inteligência intuitiva, é uma inteligência de natureza espiritual. E que ela só é obtida através da prática do serviço devocional. Krishna ele vai falar isso lá no verso 10. Para aqueles que são devotados a mim, eu dou a inteligência pela qual eles podem me compreender, ou seja, me alcançar, né? E isso é importante compreender. Por quê? Porque Krishna, ele é ilimitado. Ele é completamente ilimitado e ele é pleno de tudo. Enquanto que nós somos infinitesimais e extremamente limitados. Agora, Krishna fala na Bhagavad Gita e fala no Srimad Bhagavatam que nós podemos compreender ele. E aí fica a pergunta: como é que aquele que é limitado pode compreender aquele? Como é que aquele que é limitado, que somos nós, pode compreender aquele que é ilimitado, né? Aparentemente é uma grande contradição. Por quê? Porque não vai caber um oceano inteiro, não vai caber dentro de um potinho desse tamaninho, né? Então Krishna ele é oceânico e a nossa inteligência ela é muito limitada. Porém, como Krishna é muito poderoso, ele é onipoderoso, né? Ele é o mais poderoso de todos, né? Ele pode se fazer, apesar dele ser ilimitado, ele pode se fazer compreender por aquele que é limitado. Isso é a misericórdia. Só que essa misericórdia a gente só obtém à medida que a gente vai se conectando a Krishna através do serviço devocional. E com o tempo, conforme a gente vai se conectando a Krishna através do serviço devocional, a gente vai desenvolvendo essa inteligência intuitiva pela qual nós possamos compreender ele. Então, por que não existe espaço para autodidatismo ao lermos os textos védicos? Porque a gente ainda não desenvolveu essa inteligência intuitiva para poder interpretar as palavras de Krishna, né? Então, a gente não vai conseguir diretamente, né? Então, poxa, mas se a gente não pode ler os livros, não foi isso que eu falei. O que eu falei é que a gente não pode interpretar as palavras de Krishna. Mas pela misericórdia de Krishna, existem pessoas que estão nesta mesma caminhada que nós iniciamos agora e que estão há mais tempo que nós, que já praticaram o processo do serviço devocional. Tá? Inteligência intuitiva e espiritual são diferentes. Prabhu, eu estou só reproduzindo aqui o que o Dr. O.B.L. Kapoor, que é um irmão espiritual de Srila Prabhupada, ele disse. Ele chama Budi de inteligência intuitiva ou espiritual, né? Aí é necessário ler o livro dele para poder compreender o que ele está dizendo. Eu uso esse termo, né, para diferenciar. Se quiser usar outra terminologia, inteligência racional, inteligência espiritual, sem problema nenhum. Mas assim, eu prefiro usar o termo inteligência racional e inteligência intuitiva. Por que intuitiva? Porque é uma inteligência que vem justamente do Senhor. É algo que você começa a compreender as coisas, você olha para aquilo e você começa a compreender e você começa a perceber que essa compreensão, ela não é uma compreensão racional, é algo que vem de dentro de você. Por isso que o Dr. Kapoor usou esse termo intuitiva.
senhor pode estar usando, talvez o senhor esteja usando terminologia de outros pesquisadores, etc. Mas aí eu vou me ater àquilo que o Dr. Kapoor fala, porque ele é um Vaishnava e um irmão espiritual de Srila Prabhupada, né? Então, assim, é porque existem diversas terminologias, né? Mas aqui eu estou usando a terminologia que foi usada pelo Dr. Kapoor. Então, esses grandes mestres, esses grandes Vaishnavas que nos precederam, eles, através do processo, né, de Bhakti Yoga, eles foram desenvolvendo essa inteligência intuitiva, né? Eles foram desenvolvendo essa inteligência, e aí, quando eles leem os versos em sânscrito, eles conseguem compreender aquilo. Que é o que Srila Prabhupada está fazendo aqui. O que Srila Prabhupada ele faz na sua obra, né? Na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam? Ele pega cada verso e ele explica para gente qual é o significado daquele verso. Se a gente tentar ler o verso sem o auxílio de um Vaishnava que já tenha desenvolvido essa inteligência intuitiva ou essa inteligência superior, essa inteligência de natureza espiritual, né? Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir compreender, né? Então, o verso 4, né? O verso 4, 34 da Bhagavad Gita, né? Ele vai falar exatamente sobre isso. Krishna vai falar, né? Tenta aprender essa verdade aproximando-se de um mestre espiritual, fazendo-lhe perguntas com submissão. Presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. Então, através do processo da prática do serviço devocional de Bhakti Yoga, as pessoas, esses grandes Vaishnavas, eles têm os vislumbres da realidade. E aí eles se tornam o que a gente chama de mestre espiritual. Então Krishna ele está exatamente estabelecendo isso, em vários momentos ele estabelece que para você tentar buscar a Krishna, para você, isso tem que ser feito através da misericórdia de um mestre espiritual, né? Ele através da misericórdia de um mestre espiritual, né? Então, por quê? Porque o mestre espiritual é que já desenvolveu essa inteligência, né? Que já desenvolveu essa inteligência, essa capacidade de compreensão espiritual, que é Buddhi, para poder interpretar as palavras de Krishna. Ok? Então, quando a gente lê os livros de Prabhupada, a gente está aceitando Prabhupada como o nosso mestre espiritual e a gente está obtendo o conhecimento através de Srila Prabhupada, né? Então, Krishna também fala outras coisas, né? A gente deve se aproximar de um mestre espiritual fazendo-lhe perguntas com submissão. O que significa fazer perguntas com submissão? Fazer perguntas que sejam apropriadas para o nosso crescimento espiritual, né? A gente não deve fazer perguntas ao mestre espiritual, perguntas simplesmente por curiosidade, ou assim, tem que ser perguntas apropriadas. O que são perguntas apropriadas? Perguntas que são para contribuir para nosso avanço espiritual, ok? E Krishna também indica aqui, né, que a gente deve prestar serviço ao mestre espiritual. O que significa prestar serviço ao mestre espiritual? Às vezes as pessoas acham que prestar serviço ao mestre espiritual é você ir lá cozinhar para o mestre espiritual, lavar as roupas do mestre espiritual, dar doações para o mestre espiritual. Tudo bem, isso também é serviço para o mestre espiritual. Mas quando Krishna fala aqui de prestar serviço ao mestre espiritual,
Ele está falando do princípio do mestre espiritual. E o maior serviço que você pode prestar para o mestre espiritual é você seguir as instruções dele na prática e no sadhana, na prática da Bhakti Yoga. Então, de todos os serviços que você pode prestar para o seu mestre espiritual, o mais importante é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Outro serviço que você pode prestar para o mestre espiritual é estudar as escrituras. E isso é um serviço que você presta ao mestre espiritual. Você está honrando o mestre espiritual. Da mesma forma que aqui está descrito, né? Em que Krishna ele outorga a Uddhava, né, a posição de mestre espiritual. Ele outorga isso para Uddhava a capacidade de poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu vou encerrando por aqui. Vou ler aqui algumas nesse Jai Prabhu, Paravyoma, reverências, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Sundarangi, Tintamani, Beatriz, Hare Krishna, Marcos Branquinho, Sundarangi, reverências, minha irmã. Os pesquisadores já descobriram que há uma inteligência espiritual que é ainda superior à inteligência intuitiva. Não, Prabhu, mas assim, esses pesquisadores aí é a terminologia que eles usam, né? Enfim, eu estou aqui usando a terminologia do Dr. Kapoor, né? Todos têm inteligência intuitiva, bom, enfim, não vou entrar nessa discussão, porque aí a gente vai entrar numa discussão técnica. O que eu entendo, e aí é a minha realização pessoal e até aquilo que eu estudei até hoje, né, é que existe uma inteligência material e existe uma inteligência espiritual. E que a gente só vai compreender as escrituras a partir do momento que a gente desenvolver essa inteligência espiritual. Agora, se a gente vai chamar essa inteligência espiritual de inteligência intuitiva ou o que quer que seja, não faz a menor diferença. O fato é que a gente não vai conseguir compreender as palavras de Krishna de uma forma racional e sem a misericórdia de um mestre espiritual. Pergunta: por que é tão importante realizar que Krishna como uma pessoa vem antes de tudo? Essa é uma excelente pergunta, Marcelo. Por quê? Porque a base de Bhakti Yoga, que é a Yoga da devoção, que é o processo mais avançado de espiritualidade, Krishna, ele próprio, ele fala isso na Bhagavad Gita, né? Raja Vidya, Raja Gurhyam, Pavitram, Idam, Uttama, Pratyaksha Vagama Dharmyo, Susukam Kartum Avyayam. Krishna vai falar que esse conhecimento, que é o conhecimento de Bhakti Yoga, ele é o conhecimento, é o rei do conhecimento, é o conhecimento mais elevado, mas ele é confidencial. Ele é confidencial. Ele é confidencial em que sentido? Que ele é secreto? Não. É porque é um conhecimento que só pode ser compreendido por aquele que está praticando o Bhakti Yoga. Ou seja, para você entender sobre Bhakti Yoga, você tem que praticar Bhakti Yoga, né? Pratyaksha Vagamadharmyo, ele dá a percepção direta da verdade absoluta. Susukam Kartum Avyayam, e ele é muito prazeroso de ser praticado. Então, Krishna ele está falando o quê? Que esse processo ele dá muito prazer, ele dá a percepção direta da verdade absoluta, da verdade transcendente, e ele mais assim, ele é confidencial. Então,
no processo de Bhakti Yoga, qual é o processo de Bhakti Yoga? No processo de Bhakti Yoga você tem dois agentes. Um é Deus, que é o objeto do amor. E o segundo é o devoto, que vai direcionar todo o esforço para desenvolver a relação com o objeto do seu amor. Ok? Muito bem. Como praticar Bhakti Yoga se o objeto do seu amor não for uma pessoa? Se ele for só uma energia? Como é que você ama uma energia? Como é que você desenvolve uma relação com uma energia que é amorfa, que não tem qualificação? Você não desenvolve. Não desenvolve. Então, para praticar Bhakti Yoga, essa é a parte mais básica que tem, né? Que é o quê? É você entender que Deus é uma energia, é uma pessoa. É uma pessoa que tem gostos pessoais, que tem uma forma de pensar, que tem suas preferências, que tem suas características, e à medida que você vai mergulhando nisso, você vai desenvolvendo isso, né? O próprio Srimad Bhagavatam, ele vai estabelecer isso, né? Tem um verso assim que é muito importante, né? Que está no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, né? Primeiro canto do Srimad Bhagavatam é um verso chamado Vada Vada, é o verso número 11 do segundo capítulo do primeiro canto. O verso é Vadanti tata tua vidas tatuam yadgyanam advayan Brahmeti parameti meti bhagavan iti shabdaye. Esse verso Chaitanya Mahaprabhu ele cita muitas vezes, assim, e ele é o ponto central, né? Ele é o ponto central da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Porque ele é que faz toda a conexão, né? Então esse verso ele fala: os transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam essa substância não dual, ou seja, a verdade absoluta, ela é chamada de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então Chaitanya Mahaprabhu ele vai justamente desenvolver isso. Primeiro é o Brahman impessoal, segundo é o Paramatma e aí por fim é Bhagavan, que é essa pessoa. Então assim, mas a realização de que Deus é uma pessoa, isso aí é a parte mais importante, tá? Então eu vou encerrando por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado Prabhu Paravyoma. Muito obrigado aos devotos, aqueles que me assistiram.